Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa videoaula, nós vamos aqui ressaltar, esclarecer para vocês sobre os pressupostos processuais. E aí, de início, eu já vou citar para vocês, e a gente vai fazer aqui uma leiturinha bem rápida da fundamentação sobre os pressupostos processuais no nosso Código de Processo Civil, que está justamente no artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil, ok? Então, nós temos: o juiz não resolverá o mérito quando. Inciso 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Essa é a fundamentação legal dos pressupostos processuais. Então, vamos lá. Os pressupostos processuais são os requisitos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ok? Então, nós temos os pressupostos processuais de existência e de validade, que os meus alunos já estudaram a maioria deles, e eu espero que os ouvintes também. Caso contrário, tem videoaula aqui no nosso canal, ok? O objetivo dessa aula aqui é que a gente saiba o que são pressupostos processuais e quais são os pressupostos processuais. Não necessariamente adentrarmos em cada um deles, porque nós já tivemos videoaula competente para cada um deles. E aí, cabe a cada um dos ouvintes verificar a nossa videoaula aqui, tá? Pegar o nosso Código de Processo Civil, porque, afinal de contas, se estuda Teoria Geral do Processo com o nosso VADMECUM, ou seja, Código de Processo Civil e a nossa Constituição Federal. Então, nós temos como classificação os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos de existência são três: a jurisdição, o pedido e a citação do réu. Os pressupostos de existência, eles são necessários para a instauração do processo. Ou seja, vamos logo citar um aqui para vocês. A citação do réu. Imagine, quando você entra com ação judicial, o juiz, na condição de Estado, recebe essa atuação judicial e ele tem que fazer o quê? Para que se complete a relação processual. Ele tem que prover a citação do réu. Senão, não vai existir processo. Da mesma forma, se temos uma ação sem pedido, não tem como se instaurar um processo. E da mesma forma, a jurisdição. Então, os pressupostos de existência são aqueles pressupostos, aqueles requisitos necessários para a instauração do processo. Já os requisitos de validade do processo, ou pressupostos de validade do processo, eles são analisados depois que o processo já está instaurado. Se faltar pressuposto processual, seja de existência, ou seja, de validade, o juiz vai dar uma extinção do processo sem julgamento do mérito. Só que os pressupostos, os requisitos de existência, eles são verificados quando se protocola a ação judicial. Por quê? Porque eles são necessários para se instaurar o processo, como é o caso que eu citei para vocês aqui, do juiz mandar fazer a citação do réu. Agora, imagine para vocês, se o juiz manda fazer a citação do réu, ou seja, o autor entrou com a ação, o juiz do Estado recebe o processo, manda fazer a citação do réu para se completar essa triangularização, essa relação processual, mas o réu não teve citação válida. O oficial de justiça foi lá e não conseguiu fazer a citação válida do réu. Então, nesse caso, até que haja a citação válida do réu, o processo ele não tramita. Ou seja, está faltando aí um requisito de validade do processo. Então, citando aqui para vocês alguns requisitos de validade do processo, nós temos a competência absoluta, a citação válida, nós temos a imparcialidade do juiz e a capacidade processual. Lembrando que nessa capacidade processual, nós temos a capacidade postulatória, que é inerente ao advogado, com algumas exceções, sim. Ok? Então, gente, o nosso objetivo da nossa videoaula hoje são dois, basicamente. Primeiro, não fazer a confusão existente entre condições de ação e requisitos
processuais. Então, desde já, eu peço para que os meus ouvintes e os meus alunos voltem à videoaula de condições da ação. Assistam primeiro a videoaula sobre as condições da ação, para depois analisar aqui os requisitos do processo ou pressupostos processuais, certo? Para que não haja essa confusão entre condições da ação e pressupostos processuais. Se liguem quando vocês forem ver a nossa videoaula, vejam a modificação trazida, certo? Em relação à possibilidade jurídica do pedido, que hoje não é mais condição da ação, e sim pressuposto processual. Então, verifiquem isso. Vocês têm que primeiro assistir a videoaula sobre as condições da ação e emendam com essa videoaula sobre os pressupostos processuais. Então, nós temos os pressupostos processuais de existência e de validade. Os pressupostos processuais, eu não vou cortar isso, vou deixar. Que é a vida real, gente. Os pressupostos processuais de existência são aqueles que são analisados para que se instaure o processo. Aí nós temos aí a jurisdição, o pedido e a citação do réu. E no que tange aos requisitos de validade, é depois que se instaura o processo, que a gente vai analisar a competência absoluta, a gente vai analisar a imparcialidade do juiz, se a citação, por exemplo, foi válida e a capacidade processual, certo? Então, eu espero ter esclarecido para vocês sobre os pressupostos processuais. Lembrando a vocês que é de suma importância assistir mais uma vez, eu enfatizo de forma repetitiva, assistir a videoaula sobre a carência de ação, emenda da inicial, ou seja, as condições da ação, antes de vocês verificarem essa aula aqui de pressupostos processuais, ok? Se vocês gostaram, compartilhe, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem um like, sim, e mais importante, ative as notificações. Mais importante ainda, estudem com o vade-mecum do lado. Teoria geral do processo não se estuda sem o vade-mecum do lado, ok? Tudo que a gente fala em processo, a gente tem que seguir, procurar o artigo que está no nosso Código de Processo Civil e, muitas das vezes, a nossa Constituição Federal. Beijos em todos, fiquem com Deus. Simbora estudar direito?